paz, meus amados, bom dia! Seja bem-vindo a mais um momento de devocional. Este é um momento tão rico, tão precioso nas nossas vidas, onde nós mergulhamos na palavra de Deus, onde nós temos resposta, onde nós conseguimos entender o quanto Deus nos ama e que Ele tem promessas para cada um de nós. Queridos, a vida pode ser bela, repleta de alegria, mas também há momentos em que a vida pode ser incrivelmente difícil. Todos nós enfrentamos tempestades, aqueles períodos avassaladores, incertos, dolorosos, em que parece que o peso do mundo nos oprime. Seja a perda de um ente querido, seja uma crise de saúde, seja uma dificuldade financeira, ou o fim de um relacionamento, ou um relacionamento que está numa tempestade. Então, essas situações, esses obstáculos na vida são inevitáveis. Nesses momentos, queridos, é muito fácil a gente se sentir perdido, ansioso, abandonado, completamente desnorteado. Mas nós, como cristãos, nós somos chamados a confiar na soberania, no amor de Deus, no poder transformador de Deus, mesmo quando a nossa vida parece completamente fora do controle. As tempestades também são imprevisíveis. Isso que uma vez nós estamos bem, está tudo andando bem, sem nenhum grande problema em nossas vidas, sem confusão, sem brigas, sem dívidas, e de repente essas tempestades elas chegam com uma força gigantesca e isso nos apavora, nos deixa sem ação. Já não sabemos mais como lidar com essas situações. Essa tempestade, esse problema chega sem nenhum aviso. Imagine você ir ao médico e de repente ele lhe diz que você está com uma doença grave. Imagina você sonhar com um casamento eterno e de repente vem a notícia do divórcio. E assim são tantas e tantas, são inúmeras situações. Então, meus queridos, a pergunta vem na nossa mente: como podemos nos manter firmes em Deus em meio a essas provações mais difíceis da nossa vida? Como nós podemos manter a nossa fé ancorada quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Quando tudo está tão instável? As tempestades são instrutivas. Nós cristãos, nós não podemos crer na sorte, no azar, acreditar no acaso, no determinismo. Diz a palavra de Deus que nenhum fio do nosso cabelo pode ser tocado sem que Deus permita. Não cai uma folha seca sem que Deus saiba ou permita. Um pássaro só cai ao chão se Deus permitir. Então, se Deus permite que nós passemos por algum problema, alguma situação adversa, alguma tempestade, é porque Ele tem um propósito maior e Ele quer nos fortalecer. Ele quer fortalecer a musculatura da nossa alma, da nossa fé, para que através dessa experiência nós possamos chegar bem mais pertinho dEle. Uma coisa, meus amados, é ouvir falar de tempestades, outra coisa é passar por elas. Quando nós atravessamos uma tempestade, o que nós mais queremos é sair dela. É que nós queremos que as coisas voltem à sua normalidade. Mas o grande risco nesse momento é nós tomarmos decisões que nos colocam numa situação ainda mais complicada. Tomar decisões precipitadas que no futuro gerem consequências, ou gerem mais dor, ou gerem arrependimento. Queridos, nós vemos uma história na Bíblia onde fala de uma grande tempestade. Ali os marinheiros tentaram escapar do navio. E eles diziam: vamos sair daqui antes que o navio afunde. Mas Paulo, que estava naquele navio, disse ao centurião: eles têm que ficar no barco.
E Deus quer dizer para nós hoje, neste momento, permaneça firme em meio a essa grande tempestade, porque eu não vou abandonar você. Eu estou do teu lado, eu que conduzo a tua vida. Você é filha preciosa, filho precioso. Eu tenho grandes planos para você. Espere o meu tempo e a tua recompensa virá. Então, não fuja dessa situação. Em uma tempestade, nós temos tantas e tantas lições para aprender e segredos que nos farão sair dela da maneira correta. Na tempestade, o que mais importa é a quem você está ouvindo. A quem você está ouvindo nesse período de crise, de adversidade? Quem é o seu conselheiro? E quem está lhe dando direção? Os especialistas ali, nesse provável naufrágio de Paulo, eram os marinheiros. E eles não acreditavam num final feliz. Eles tinham certeza que iriam morrer. Estavam em pânico, queriam fugir. Será que é isso que nós devemos fazer? Sabemos que em meio às tempestades da vida, há um lugar seguro. Cristo, a rocha firme que nunca se abala. Em meio a uma provação, em meio a uma crise, é fácil sentir que a nossa esperança está se esvaindo. Quando as circunstâncias são sombrias, quando já oramos, quando já clamamos e parece que não há mudança, pode ser difícil enxergar uma saída. Mas como cristãos, a nossa esperança, ela não está ancorada nas circunstâncias, ela está ancorada nas promessas de Deus. A palavra de Deus, ela é tão preciosa e por isso apegue-se às promessas de Deus. Deus nos deu muitas promessas nas Escrituras com as quais nós podemos nos apegar em tempos difíceis. Por exemplo, em Hebreus, ele promete que ele nunca nos deixará nem nos abandonará. No Salmo 34, ele também, o próprio Deus, ele nos garante que ele estará sempre perto daqueles que têm o coração quebrantado. E em Filipenses nos diz que ele nos dará uma paz que excede todo entendimento. Por isso eu te proponho nesse momento, medite nessas promessas diariamente e declare-as sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu relacionamento. Lembre-se da fidelidade de Deus. Ele tem sido tão fiel ao seu povo ao longo da história. E ele será fiel a você. Creia, aleluia. Reflita sobre momentos passados em que Deus já te ajudou, em que Deus já te sustentou, e confie que ele continuará fazendo isso. O inimigo quer que você pense que não tem mais solução, mas Jesus nos ensina que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, esse é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mesmo quando a chuva cai, os rios transbordam, essa casa permanece firme porque os seus alicerces não estão naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno. Aleluia! Cristo é a nossa rocha inabalável, o fundamento que sustenta a mim e a você quando tudo parece desmoronar. Nele nós encontramos paz no meio do caos, esperança em meio à incerteza e força em meio à maior fraqueza. Aqui nós olhando a viagem de Paulo, era uma viagem muito longa. Paulo entrou primeiro no navio confiando na palavra de Deus de que ele deveria ir para Roma. A viagem era demorada, ele começou confiando e continuava confiando muito tempo depois. Se você ouvir a voz certa, você vai chegar ao seu destino. Tudo vai dar certo.
tudo vai se resolver. Quem você está ouvindo é quem determina aonde você vai chegar. Não é o que você passa que determina onde você termina. Não, não, não. É o quem você ouve. Aquele que te aconselha, aquele que te sustenta, aquele que te faz permanecer de pé, é que determina onde você vai chegar. Quando você tem uma promessa de Deus, por mais simples que ela seja, e você crê nela, ela te sustentará e cumprirá o que prometeu. Ouça, creia na palavra de Deus, sem dúvida, sem culpa, sem baixa estima, sem autoacusação. Veja o que Jesus nos diz na palavra do Senhor em Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, há perguntas que nós precisamos responder nos momentos de crise. Deus está pedindo para que nós definimos o que é primordial para nós nesse momento difícil. Quem eu vou ouvir? Quem vai guiar-me durante a minha caminhada, durante esse processo difícil? E então você vai entender que na tempestade é fundamental perseverar. Eu te pergunto, você já começou alguma coisa e não terminou? Ter fé para começar é uma coisa, mas ter fé para ficar quando tudo está difícil e aguentar é completamente outra. Nós vivemos uma cultura que celebra o início das coisas, mas em toda a Bíblia é evidente, nós vemos claramente que Deus recompensa aqueles que têm fé para terminar, para ficar firme até o fim. Muitos e muitos têm fé para começar. Começam bem. Começar é bem fácil. Difícil é terminar bem. As crises, as tempestades, elas testam a nossa fé, as nossas convicções, se realmente queremos andar com Deus até o fim. Começar bem, aguentar firme ao longo desse caminho, desse processo que terá momentos maravilhosos, mas também tempestades, é um ato de fé. E após vencer tudo o que surgir na caminhada, terminar bem. Isso é estar alicerçado na rocha. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer em Tiago, no capítulo 1, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tudo que nós estamos vivendo nesses tempos, nesses dias atuais, crise política, econômica, crise de valores, crise econômica, crise racial, acaba encobrindo os nossos referenciais, os nossos princípios e muitas vezes nos deixa desorientados e sem esperança. Começamos a acreditar que a tempestade, esse tempo de crise, nunca vai passar. Mas eu pergunto, o que fazer para passar pelas tempestades? Persevere, aguente firme, tenha uma comunhão íntima com Deus, tenha uma oração lá no secreto com o Pai e mantenha o seu foco no destino. Mantenha os seus pontos de referência, igreja, família, fé, amigos maduros em Deus e palavras proféticas de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus é o seu guia, o seu referencial.
E Paulo sabia o seu referencial, a palavra de Deus. Paulo sabia o seu destino, Roma. E qual é o seu referencial? Qual é o seu destino? Onde você quer chegar? Na tempestade, não abandone o barco em alto mar. O que você já teve vontade de abandonar ou desistir no meio dessa crise? Paulo sabia de algo que as outras pessoas não sabiam. O anjo o havia advertido de que o barco não resistiria naquela tempestade. E como é que pode que esse homem permaneceu no barco se ele já sabia que ele ia afundar? O barco estava quebrado, não ia resistir. Talvez você também neste momento esteja quebrado, emocionalmente quebrado, financeiramente quebrado. Talvez seu casamento e sua família estejam quebrados. Talvez você esteja se sentindo despedaçado. Você sabia que Deus prometeu habitar, não visitar, mas habitar em um coração quebrantado e contrito? O que significa isso? Aleluia! Para você que está nessa situação difícil, neste momento, assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Ele diz para você: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Aleluia! Essa palavra o Senhor diz para você hoje. Significa que quando nossos corações estão despedaçados, é importante que nós permaneçamos confiando no amor de Deus, para que possamos experimentar a sua presença em uma medida muito maior. Antes de desistir da vida, antes de desistir desse relacionamento, antes de desistir do teu ministério, permita que Deus venha habitar em seu coração quebrantado. Busque-o de todo o seu coração. Deixe o Senhor sustentar milagrosamente você, transformando todas as áreas da sua vida. Em breve, Ele te guiará à terra firme, a um lugar de resposta, a um lugar de solução, onde você poderá recomeçar. Aleluia! Aleluia! Tenha fé nessa palavra. Eu sugiro que neste momento você se derrame diante do Senhor, que você faça um momento de oração após esse devocional. Confie no Espírito Santo, porque Ele, em momentos de provação, é o Espírito Santo que é o nosso auxílio, nosso consolador, nosso guia. Ele vai nos capacitar a perseverar, a aguentar firme, mesmo quando eu e você sentimos que não podemos mais continuar. Então, neste momento, quando as tuas forças faltarem, orem pedindo a força dele e deixe que ele o preencha com paz e o poder que só ele pode te dar. Em nome de Jesus. Amém.